Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este domingo, dia 4 de junho, temos a Copa da Suíça, onde temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Lugano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Young Boys no Campeonato Suíço é a primeira colocada com 74 pontos ganhos. Já a equipe do Lugano é a terceira colocada com 57 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Young Boys, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Lugano. Melhores opções para esse confronto: casa e Young Boys para vencer ou partida acima de 2,5. Na primeira liga da Ucrânia, temos a equipe do Metalistic enfrentando a equipe do Dinamo de Kiev. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metalistic, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Metalistic é a 11ª colocada do campeonato ucraniano com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dinamo de Kiev é a 4ª colocada com 59 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 2 jogos disputados nessas duas equipes, houve 1 empate e 1 vitória para a equipe do Dinamo de Kiev. Melhor opção para esse confronto, fora Dinamo de Kiev para vencer. Ainda no campeonato ucraniano, temos a equipe do Ворскла enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Os últimos 5 jogos do time do Ворскла, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Ворскла é a 6ª colocada do campeonato ucraniano com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 1 vitória ficou para a equipe do Ворскла, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a primeira colocada do campeonato turco com 82 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada com 77 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Galatasaray, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Fenerbahçe. Melhor opção para esse confronto da Superliga da Turquia, ambas equipes marcam. Já na Copa de Portugal, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 2 vitórias ficou para a equipe do Braga, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Porto. As equipes em vitórias estão totalmente equilibradas. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Girona. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Osasuna é a 7ª colocada da La Liga com 50 pontos ganhos, enquanto a equipe do Girona é a 9ª colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do Osasuna, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Girona. Melhor opção para esse confronto, casa, Osasuna para vencer. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Real Madrid, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada em La Liga com 77 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético de Bilbao é a 8ª colocada com 50 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos confrontados, a equipe do Real Madrid venceu 4 e a equipe do Atlético de Bilbao venceu apenas 1.
Apesar de que já temos um campeão na La Liga, que é o Barcelona, a equipe do Real Madrid apenas busca uma boa colocação. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Madrid para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do campeão Barcelona. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Celta de Vigo é a 17ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 88 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Barcelona para vencer. Campeonato Italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Hellas Verona. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Milan é a 4ª colocada do Campeonato Italiano, com 67 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hellas Verona é a 18ª colocada, com 31 pontos ganhos. Aqui se torna um jogo perigoso, pois a equipe do Hellas Verona busca sair da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Milan e 1 empate. Melhor opção para esse confronto. Deixo 2 opções, casa, Milan para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato Italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Roma é a 6ª colocada com 60 pontos ganhos, enquanto a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Roma e 1 empate. Melhor opções para esse confronto, casa, Roma para vencer ou partida acima de 1,5. Ainda no Campeonato Italiano, temos a equipe da Udinese enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente no Campeonato Italiano, a equipe da Udinese é a 12ª colocada com 46 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a 7ª colocada com 59 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1, perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias ficou para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto, fora, Juventus para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do CRB. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Guarani, 2 empates e 1 vitória para a equipe do CRB. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Guarani é a 10ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do CRB é a 19ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, empatou 1 e perdeu 4 em seguidas. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A equipe do Fluminense é a 9ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 11ª colocada também com 13 pontos ganhos, mas dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fluminense, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse confronto, apesar da má fase do Fluminense, vamos de casa, Fluminense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Grêmio é a 6ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a 5ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes,
houve 2 vitórias para a equipe do Grêmio, um empate e 2 vitórias para a equipe do São Paulo. Melhor opção para esse confronto, vamos de empate casa. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Atualmente a equipe do Goiás é a 17ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cuiabá é a 8ª. Enquanto a equipe do Cuiabá é a 16ª colocada, com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Goiás e 2 vitórias para a equipe do Cuiabá. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Goiás para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Palmeiras é a 3ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cuiabá é a 20ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Palmeiras e 2 vitórias para a equipe do Curitiba. Melhor opção para esse confronto, casa, Palmeiras para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Young Boys vs Lugano, partida acima de 2,5. Braga vs Porto, ambas equipes marcam. Galatasaray vs Fenerbahçe, ambas equipes marcam. Mestalist vs Dinamo de Kiev, fora. Dinamo de Kiev para vencer. Osasuna vs Girona, casa. Osasuna para vencer. Udinese vs Juventus, fora. Juventus para vencer. Roma vs Spezia, casa. Roma para vencer. Campeonato Brasileiro, vamos da seguinte forma: Grêmio vs São Paulo, uma dupla chance. Partida terminando empatada ou Grêmio para vencer. Goiás vs Cuiabá, vamos de casa. Goiás para vencer. Palmeiras vs Curitiba, casa. Palmeiras para vencer. Fluminense vs Red Bull Bragantino, casa. Fluminense para vencer.